Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos. Uma pequena falha de técnica aqui no início, mas agora estamos todos de volta. Bem-vindos. Boa noite, Cristiano. Muito boa noite a todos. Estamos aqui, Live Series Nova Terra, episódio 6, 17 de agosto, para os de boa vontade, 26.1. E a gente começa aí com a nossa capa aí, hein? Ditadura, censura. A gente já vai repercutir aí sobre as mudanças aí que vem acontecendo aí, ora vulcões, ora estranhos terremotos, um pouco de tudo isso. Vamos falar também aí sobre o andamento, sobre as investigações lá nos Estados Unidos relacionadas àquele caso lá da agenda dos registros do Fauci. Para quem não sabe, é aquele que gerenciou ou criou a pauta relacionada a tudo ou todos os protocolos que foram executados durante o período da pandemia, do isolamento social. E também vamos repercutir aí as novas censuras que o Elon Musk vem sofrendo aí relacionados ao Brasil, a dificuldade imposta para que as informações ligadas ao período eleitoral estejam restritas. Vem com a gente, se ajusta na sua cadeira, se coloca na sua melhor versão de você mesmo, que a gente já está começando. E a gente começa aí, né, Cristiano? Informando, convidando você a posicionar a câmera do seu celular ao QR Code e acessar a grade curricular com os 7 elementos. Ela é uma grade onde constitui-se com todos os conteúdos de materiais ligados ao UCC, que ensinam, sejam conteúdos abertos ou salas privadas, e te dão mastigadinho, passo a passo, como que você vai avançar dentro daquela sua aula que você faltou. Não é isso, Cristiano? Grade curricular, 7 elementos. Então, temos aqui compactado para você tudo aquilo que faz você andar para frente, faz você verificar que a vida é diferente antes e depois desse conteúdo, porque não tem como ficar imóvel diante da grade curricular. Então, é uma entrega que foi feita aí pela grande mãe e que foi gentilmente exposta para você via elementos, porque são os elementos aí, os norteadores para você e eu continuarmos adiante e ter aquela convicção de que
estamos fazendo o caminho e que estudo, para você chegar lá, é o que precisa. Você trabalha melhor, vive melhor, descansa melhor, porque você tem base e continua a ter estrutura. Começa tudo com a base. E a estrutura vai se montando ao fazer o caminho. Então é importante. Você saiu do vazio e se mantém no caminho. Então, faz a grade toda, o que está faltando ainda. A você que já terminou, parabéns, que você terminou a primeira grade curricular 7 elementos. Parabéns para você. E tem surpresa. Fica até o final que a gente vai contar uma novidade para você. E aquele nosso pedido clássico aqui, né, para você entender, você que está chegando agora, ou você que está dentro da sua análise de estudos, é uma pergunta reflexiva. Você prefere a mentira como uma doença doce ou a verdade como um remédio amargo? Nesta live, assim como nos últimos episódios, a gente vem trabalhando com a verdade. E ela pode ser encarada, assim, como um remédio amargo. Mas todo remédio amargo cura. Tem o propósito de movimentar águas paradas em você. E você sabe que se as águas estão paradas, é porque elas contêm más águas. E a união das más águas chama-se mágoas. Você ainda tem feridas mal curadas? Descubra acompanhando a gente nessas lives e veja, de acordo com as notícias aqui publicadas, o que está te incomodando. Se você se sentiu incomodado com alguma coisa, é porque esta é uma ferida mal curada. É ali que você deve reforçar em você mesmo um aprofundamento de estudos, porque a informação, sim, é a informação que te move. O que você, a partir daí, faz com ela é só com você. Da nossa parte aqui, nós entregamos essa informação para que você identifique a melhor forma de seguir em frente, andar. Vem com a gente. De cara, a gente começa aqui simbolizando a velha terra aos pés dessa escadaria e a nova terra após subir todos esses degraus lá no topo da escadaria. Esta é uma terra que pode ser simbolizada aí na versão diamante ou uma versão dourada em diamante. É você entendendo as variações que vão se seguindo a cada momento. E você está convidado a acompanhar com ela, ou tem uns que avançaram tão à frente dela que fazem a função também de puxá-la. E é assim que a gente trabalha. Vem com a gente. Aqui o nosso pedido clássico aí, né, relacionado a todas as mentiras ligadas ao período da pandemia, que estão vindo a público, e cada vez que essas notícias internacionais estão se tornando cada vez mais comuns, e a imprensa, a mídia brasileira, fica omitindo ou reduzindo o verdadeiro potencial que essa informação tem de tornar isso a verdadeira informação, a gente cobra os veículos de comunicação, cobra a imprensa, cobra aqueles responsáveis em se retratarem publicamente com aquele, o único que falou a verdade. Aquele que não teve coragem de ir à frente das câmeras e dizer: façam isso, eu vou disponibilizar vacinas para todo mundo, mas quem decide se vai ser ou não vacinado é você. Aqui não vai ter obrigação nenhuma. Pois aqueles controladores o que fizeram? Puxaram essa ordem para o povo se vacinar para níveis estaduais e municipais. Tiraram a responsabilidade do governo federal.
Quem viveu essa época recente vai lembrar disso. Vai lembrar que foi transferido essa determinação para os órgãos estaduais e municipais. Lembra disso também? E agora? Está na hora de se retratarem. E o Dr. Ivo Alves Júnior fala: a maior sequela da pandemia não está no corpo, está na quantidade de pessoas que descobriram tarde demais que haviam terceirizado o próprio pensamento. Muitos não precisaram vivenciar isso para perceber, mas aqueles que vivenciaram e perceberam, parabéns, pois aqueles que ainda estão com limitações em sua visão e não perceberam, sejam bem-vindos. O remédio aqui pode ser amargo, sim, mas o propósito é curar. Por isso, à sua direita, você vai ver aí, ó, a riqueza de verdade. É ter um desses. É um certificado do tipo honra ao mérito aos não vacinados. Você, não vacinado, aqui que nos acompanha, já está, printou esse certificado, já está compartilhando em suas redes sociais. Parabéns a você. E você que não conseguiu resistir na primeira leva, foi até a segunda, a terceira, mas depois, no meio disso, abriu seus olhos e percebeu o quanto você estava sendo manipulado e deixou isso para trás, parabéns também. Você vai ter um pouquinho mais, teve alguns obstáculos talvez maior na sua jornada, mas nada que te impedisse de estar aqui ou chegar aqui. Portanto, o que não te mata te fortalece. Eu desde criança ouvi esse tipo de aviso: o que não te mata te fortalece. E você está aí, saudável, belo, fortalecido com a experiência adquirida. Parabéns também. Vamos em frente. Mas a gente começa porque as informações internacionais continuam repercutindo. Aqui, Jeffrey Tucker revela que altos funcionários do FDA e do NIH lhe disseram que os lockdowns foram projetados para atrasar a imunidade natural até que as vacinas estivessem prontas. Criaram protocolos do tipo: fique em casa, não tome sol, não faça exercícios, não pratique sua rotina de atividades ao ar livre, use máscaras, para literalmente baixar sua imunidade, para que o vírus, talvez, que nem era tão forte assim, ganhasse mais portas abertas para entrar em você. E a partir daí, sim, potencializaria algo que nem tinha tanta potência, talvez. E aqui começam a surgir esse tipo de respostas, não é? Já à sua direita, as vacinas contra a Covid-19 são uma das maiores exposições carcinogênicas da história da humanidade. Eu confesso que precisei pesquisar essa palavra para entender que ela funciona como um catalisador, algo que impulsiona a geração do câncer. Não é o câncer em si, mas é aquilo que impulsiona a geração do câncer. Vacinas do Covid, então, entre outras palavras, estão classificando-as agora, neste atual momento, como potencializadoras. Não sou eu que estou dizendo. E as investigações em andamento chegaram a um professor Francis Boyle, lá nos Estados Unidos. Ele foi encontrado morto dias após concordar em
testemunhar contra Bill Gates e o CEO da Pfizer sobre os perigos da vacina contra o Covid. As informações no Brasil, elas não estão repercutindo, mas você precisa entender o que está acontecendo, toda a verdade sendo exposta, por mais que o remédio esteja amargo, mas é necessário. E eu não estou aqui trazendo isso para te chocar, não. É porque você já está cascudo, você já sabe, e isso já não te abala mais. É entender esse cenário para continuar indo em frente, porque você se superou naquele momento em que o pânico social causado pelo isolamento repercute até hoje aí em traumas e em efeitos colaterais, inclusive em crianças mal alfabetizadas. Entenda tudo isso e vai fazer as suas próprias pesquisas. Seguindo aqui no cenário, a gente tem visto aí uma agenda seguindo o que os movimentos trazem aí relacionados a tsunamis, terremotos, e terremotos estão agora ligados aos vulcões que estão entrando em erupções pelo planeta. Vulcões no Havaí, Guatemala, Itália, entram em atividade simultânea. Você está entendendo que o terreno, o lote, está sendo limpo para a construção de uma nova morada? Enquanto isso, segunda-feira, 10 de agosto, um terremoto de magnitude 7,4 rasgou o oeste da Colômbia. O epicentro foi na capital e foi se expandindo. E a destruição viajou centenas de quilômetros em menos de um minuto. Limpezas relacionadas a isso, e agora Rafael está especulando, estão acontecendo em países que deixaram os seus 50 tons de vermelho e estão assumindo novas gestões ligadas aí a um novo modelo de diplomacia. E o que está sendo limpo nesses subterrâneos? De que forma essa limpeza está acontecendo? Eu estou aqui fazendo uma reflexão da forma que está acontecendo. Estranhamente, não sei se é coincidência ou não, mas a cada véspera ou período pré-acontecimentos, sempre vem aqueles clarões vermelhos no céu. Muitas vezes os vídeos mostram uma espécie de um scanner de laser circulando. Quem que não passou por esses vídeos pela internet até hoje, né? E já estão fazendo comparações que logo depois que esses scanners vêm, sempre acontece alguma coisa ou não. Então aqui fica a leitura sobre o que está acontecendo e você tira suas próprias conclusões. E esses movimentos eleitorais que iniciaram a partir desse final de semana aí já começam a dar o que falar, não é, Cristiano? O Brasil e o mundo está descobrindo na figura das organizações instituídas que o tempo velho acabou. Quando você tem uma mega organização global que diz para você, olha, vão impor, só que eu vou mostrar porque vão impor, significa uma coisa só, transparência chegou. Então não adianta uma governança, um país, um Estado, impor uma regra que é contra a sua própria lei, que é contra a lei natural, não importa. Ela vai ser exposta no X. Então, o X tem lá, você entra no X, você acha a aba lá de desenvolvimento do código-fonte, que tem quase 1.600 linhas de código informando quem
quando, hora, local, da onde partiu, está lá escrito bonitinho. Para quê? Isso é para dialogar com a censura, dialogar com a ditadura? Não. Demonstração do verdadeiro poder. Você está dentro do verdadeiro poder. Verdadeiro poder é exposto, é dimensionado. Por isso que a Assembleia Geral Cósmica decreta e confirma. Sobre os lasers, etc., que está acontecendo ou não, tudo tem que ter uma exposição material. Começa no astral, que é a energia, e vai condensando, até chegar na matéria, até chegar em alguém que tem uma máquina que diz, vou escanear aquele terreno e blau, e acontece. Só que isso tudo começa na energia. Energia vira pensamento, que vira informação, que vira matéria, que vira você. Resultado. E é a partir do quinto, do éter, que vai para os elementos mais sutis. Depois desse terreno limpo, é que você vai ver, porque você está trabalhando após o terreno limpo, o resultado. Então, você que é brasileiro, você que é patriota do seu país, após o terreno limpo, tu é o cara, tu é ela que vai decidir como modificar, o que fazer, como fazer. As bases foram entregues, se chama Cartas Abertas à Humanidade. Rafael e Cristiano, lá no X, websérie, entregou essas diretrizes. Então, após o terreno ser limpo, nossa, como é que eu vou fazer? Não, você já sabe, já tem base. É arregaçar a manga e trabalhar. Porque você nunca mais vai trabalhar sozinho ou para alguém. Você trabalha junto. Gente, todo mundo trabalha. Só que deixou de ser escravidão. Passou a ser resultado, realização. Você não está fazendo nada para alguém. Você está incluso no processo. Faz para você também. Faz para o outro, é bom. Faz para você, é bom também. É isso que você tem que ter em mente e coração. E seguir adiante confiante. Quero agradecer aqui ao Rui, direto de Portugal, aí pelo superchat. Gratidão também aqui a Gisley pelo superchat. Sejam todos bem-vindos. E a gente segue aí falando sobre essa repercussão aí, né? Onde no Brasil também surgiram algumas informações aí, o Portal 360 publica aí, né, que o Musk abre código do For You no X, qualquer censura agora é claramente visível. É isso que o Cristiano estava explicando agora para você, né? E aí, à direita que você vê, né, que o código fonte For You do X foi aberto, ou seja, ele disponibilizou esse código fonte. Uma empresa privada para evitar sanções do governo brasileiro, que ainda está em andamento essa censura brasileira a nível internacional, e para evitar que isso repercuta dentro do Brasil de forma negativa, ou seja, os brasileiros sejam impedidos no momento certo, e este momento certo é o período eleitoral, de receber as informações. O que o Musk fez? Ele realmente fechou, obedeceu a ordem judicial, mas ele simplesmente deu a chave para o pessoal abrir esses cadeados e acessar se eles quiserem. Mas ele não deu exclusivamente para esse pessoal, ele deu para todos. Ele abriu o seu código-fonte. Agora veja bem, uma empresa privada fazendo esse tipo de cenário. E aqui no Brasil, há mais de 4 anos, a polêmica sobre as urnas eletrônicas, sobre o código-fonte, sobre tudo que isso representa a nível de, entre aspas, como eles estão argumentando, direito de uma segurança eletrônica. Fica a sua reflexão. E as repercussões continuam, né? André Mendonça rejeita pesquisa da Quest e manda recado aos institutos. Para quem não sabe quem é o dono da Quest, quem é a verdadeira empresa Quest, vai pergunta lá no Grok, vai atrás,
para você entender quem é a Quest. E lá no Pará, hein? No meio de um culto cheio de evangélicos, o pastor resolve chamar um candidato esquerdista para dar uma palhinha lá no microfone. E o que acontece? As irmãs se levantam de suas cadeiras, dão as costas e vão saindo uma a uma, uma a uma, uma a uma. E quando vê, que feio, hein? Fica vazio de cadeiras de mulheres sentadas e a repercussão deste vídeo está ganhando a internet cada vez mais. Parece que o estado do Pará resolveu, ao seu modo, criar o seu modelo de protesto. Se essa moda pega, hein, Cristiano? Seguindo aí, o André Mendonça repercute sobre o que ele informou aí, né? Uso de diplomas escolares falsos para registrar em candidatura justifica cassação, decide TSE. Aqueles que estão inventando informações, aqueles que estão entrando com logins falsos ou até mesmo se passando por outros candidatos para fazerem inscrições paralelas, inscrições de candidatos dupla para causar um cenário de empecilho judicial, está sendo investigado. Está tudo sendo investigado. E a Virgem publicou uma capa aqui do Alcolumbre. Na capa, a Veja fala, com letras enormes, recebeu 155 milhões de Vorcaro. E agora, Alcolumbre, o que você tem a dizer? Será que as pautas trancadas por você tinham um motivo para ser trancadas? Será que tudo que estava guardado em suas gavetas, na sua mesa, lá como presidente, está agora sobre um olhar investigativo maior? Alô, assembleano, meus parabéns, o seu trabalho está em andamento, você está percebendo o que está acontecendo? Aqui as notícias não param e você tem mérito nisso, pois você está sob o olhar de um observador que não deixa nada passar. E aquela dedicação, aquele comprometimento, Rafael fala sempre, simbolicamente, de você ficar olhando a leiteira no fogo e não deixar este leite ferver ao ponto de derramar da leiteira. Só que você está na condição de um olhar de observador na dupla, na quadra, na oitavada e assim por diante. Ou seja, são várias leiteiras sob seu olhar como observador. Quer conhecer um pouquinho mais sobre isso? Se aprofunda-se aqui nas plataformas. Vem com a gente. Cristiano? STF. Aposentadoria compulsória encerrada. CNJ. Demissão de juízes. Acaba com a aposentadoria compulsória. Decisão de Moraes sobre fonte de jornalistas. Precedente perigoso. Juiz que bebe vinho no gargalo. Lembrando que não somos agência de notícias, isso é verificável todas as notícias em órgãos que as publicam, seja blogs, sites, contas de redes sociais. O que é importante é que está em circulação o que é inevitável. O inevitável que está em circulação. E esse converge para uma coisa só: vitória.
Quando parece mais embaçado, é que a vitória é certa. Então, você que está meio se sentindo vazio, é compreender que esse vazio é provisório. Nossa, parece que eles vão continuar a ganhar e que vai perseverar. É um vazio. Estamos saindo desse vazio. É preciso que você perceba a saída desse vazio. Vazio. Parece que não há nada à esquerda, direita, para cima, para baixo. Vazio. Essa bolha está se comprimindo e estourando. E o que você enxerga à frente é muito melhor do que toda essa porcaria na qual estivemos até aqui. Por isso, cartas abertas à humanidade. Base para a civilização. Grade curricular 7 elementos. Primeiro passo. Nossa, mas tem tantos passos assim? Claro. Você não nasce de uma sementinha desse tamanho? Você não vem de um átomozinho e agora cresceu, perde cabelo, ganha cabelo, é branco, é azul, é amarelo, rico, pobre. Você veio de um átomozinho. E estava em volta de você um grande vazio, mas tinha um átomozinho, tinha um grão, tinha uma semente. Isso tudo apareceu do nada? Claro que não. É por isso que estamos aqui. Somos as plataformas Cosmocentro, somos a Assembleia Geral Cósmica, vocês são as plataformas Cosmocentro, vocês são a Assembleia Geral Cósmica. Por isso que está acontecendo. Continue a confirmar. Está acabando. De verdade. Deixar meu abraço fraterno aqui a todos os assembleanos mineiros. Vocês estão fazendo um excelente trabalho. Todo olho está vendo, pois toda boca está confessando. E seguindo aí as repercussões internacionais aí, o ex-ditador sírio Bashar al-Assad é condenado à morte em julgamento. E aqui nesse post à sua esquerda, um ditador sanguinário condecorado por Lula com a mais alta honraria brasileira é condenado à morte na Síria por massacres, tortura e crimes contra a humanidade. Toda boca está confessando e todo olho está vendo. E o Habibs aí, né? O Habibs, que criou aquela famosa esfirra de R$1, que logo virou de R$1 para R$1,99, R$2. Parece que não está aguentando mais tudo que está acontecendo aí. Mas a pergunta que fica é o seguinte: a gente tem visto aí grandes empresas aí aos moldes do Habib's, também estamos vendo aí empresas aí como Casas Bahia, empresas como Volkswagen estão cada vez entrando no vermelho, no níveis de faturamento menores impossível, mas eu fico, Cristiano, com aquela reflexão, aquela análise. Eu acho engraçado, pois Luciano Hang, por exemplo, da Havan, que há pouco mais de 5, 6 anos vem publicamente à telinha dizer que é alguém apoiador da direita, que tudo que condiz com ele está aos moldes da direita. Nesses últimos anos, ele vem sofrendo bastante fiscalização junto ao seu trabalho, mas pelo jeito não encontram nada de sujeira com ele, porque é alguém que inaugura quase que uma loja por dia, uma loja nova, uma nova filial. E como que alguém consegue crescer tamanho desenvolvimento a nível Brasil no meio de tudo isso, se não está trabalhando corretamente? É uma reflexão, é uma análise.
Para que você compreenda o que está sendo dito hoje, e vem sendo dito desde 2017, com aqueles grupos lá dos sagrados, Madalenas e Madalenos, é você que modifica, é você que se modifica. Sem isso, nada disso funciona e nada disso faz sentido. A bolha da referida aqui vai continuar com ela até ela decidir sair dessa bolha. É você que não tem que estar em bolha nenhuma. Então, o que uma Casas Bahia, uma Electrolux, uma Volkswagen está fazendo? Trabalha dentro de um conceito velho. Velho. Apoiar algo, apoiar alguém, receber, troca, favores. E o que o Luciano Heng, o Pablo Marçal faz? Nunca trabalha dentro de um conceito velho. Hoje, e já há certo tempo, existem diversas tecnologias que conseguem trazer resultado para uma empresa de forma que ela não vá falir assim, ó, porque alguém está forçando. O sistema, sabe? Que está ali tentando todos os dias forçar uma boa organização a perecer. Não acontece. Por quê? A Boa Nova chegou e se estabeleceu como tecnologia, como novos instrumentos financeiros, novos instrumentos econômicos. Gente, sai da máquina de escrever. Tira a tua cara da televisão lá que o teu avô e a avó passaram a vida assistindo. É para isso que existe tecnologia. A internet é muito além de TikTok, Kawaii e rede social. Então, o que essas empresas e essas pessoas aprenderam nesses anos? Bom, o inimigo está aqui, é real. Eu é que tenho que me movimentar, porque senão eu vou sucumbir ao inimigo. Gente, isso é coach também, para quem gosta de coach, ao vivo e de graça. Você vai ficar e permanecer e sucumbir ao inimigo usando linguagem evangélica? Você vai ficar tomando mais um passe, outro passe, e não vai resolver? Usando a linguagem espírita? O que você vai fazer? Se essas linguagens de comunicação não funcionam, você tem que ir adiante. É você que se movimenta. É você que sai do vazio. Lá, a sementinha estava num grande vazio. A empresa do Hang começou com uma loja só. O Pablo Marçal também começou de um jeito só que era uma semente e saiu. Tudo é feito com fiança e confiança. Acreditaram, creram. Você que também acredita e crê numa empresa idônea, mantém ela. Não é só a minha parte que é feita, a sua parte também. Nada funciona e permanece sem compromisso e propósito, que vem de todos os lados. Não é de toma lá e dá cá. É de todos os lados. É isso que vocês, ao entenderem, o conta certa funciona para você. É isso que, ao entenderem, relacionamentos deixam de ser a novela, de querer entender por que homem e mulher é assim. É quando você sai dessas bolhas. É aí que acontece para você. Então vem e participa da vida real, da real realidade. Estudar, meus amigos. Estudar não é para crianças, estudar não tem idade. A gente estudando, a gente avança instante a instante. Enquanto isso, lá no outro lado, aquela ex-presidente que foi impeachmentada, que quando jovem até assalto a banco foi condenado, assalto com mão armada, não sei como chegou a candidata a presidente, que dirá eleita. Hoje, politicamente, ela atua no BRICS e está reunida com o Irã, vejam bem. Internacionalmente, hoje, o Irã é classificado como? Você sabe como ele está classificado. E quem os representantes da política atual brasileira estão procurando para parcerias de negócios? Exatamente. O Irã em guerra
E todo o mundo sabe que a guerra do Irã está por causa que ele patrocina todo o problema econômico ligado a drogas, todo o problema ligado a terrorismo, ligado a ideologias, e em vez de você se comprometer em esgotar essas forças econômicas, o que ela resolveu fazer? O oposto. Tá aí, emprestando dinheiro ou oferecendo proposta para empréstimos. Para quem? Não é uma provocação a todo esse cenário que hoje as três Américas estão se unindo em prol de um único objetivo, que é conhecido como Escudo das Américas? Está na hora, Sembriano, de nós encerrarmos. Continue com o olhar do observador, porque as notícias não param de chegar. Enquanto isso, o que mais 4 anos de Lula causariam ao país, segundo um ex-ministro de Bolsonaro? Está aí uma repercussão sobre a tendência do que aconteceria e como que esses movimentos estão em andamento. Para você, pesquisa, ninguém aqui está especulando, são informações, elas apenas podem até não chegar a você, mas a gente aponta o caminho. E diante de tudo isso, existe superação ainda. Um indígena de 29 anos que caminhava 8 quilômetros para estudar, vendia banana, farinha e peixe para comprar material escolar e estudou anos sem cursinho, passa em primeiro lugar em medicina. Então fica aqui nosso reconhecimento, pois aquele que realmente está determinado, ele vai alcançar o que ele deseja. E isso é para você entender sobre o olhar do observador, manter o foco e seguir em frente. E aqui fica o nosso reforço de sempre aí. Você já está lá nas plataformas do X? Já fez o seu cadastro? Já instalou o aplicativo X no seu... e se credenciou a esta rede social? Pois é, parece que lá a censura não tem espaço. E as informações internacionais e nacionais repercutem, fluem com a leveza e a importância que você precisa ter. Pois parece-me que no momento o Brasil se sente democrático. Sabe essa onda nova aí sobre, estou me sentindo democrático, mas nós estamos vivendo um processo ditatorial. Mas o Brasil se sente democrático. Galera, muito simples aqui para vocês. Estamos em movimentação? Olha, estamos. A gente começou no WhatsApp, passamos para o Telegram, incluímos o YouTube, agora estamos no X. Acompanhe você mesmo. A vanguarda da riqueza, dos relacionamentos, da inteligência, da informação. Aonde é que está hoje? Está aí na sua tela. Você quer participar disso consciente e deixar de olhar o trem da história passar mais uma vez? O avião da história, o foguete da história? Está aí. Entra agora, assim que terminar essa live. Se inscreva no X, participe da página aí do Cosmos Centro EAD, como está na sua tela. Entre e conheça o que é trabalhar inteligência de verdade. Você vê que está sendo entregue aqui vários posts do X. É gente como você, que trabalha, que investe em si todos os dias e que está construindo algo a partir do nada. Só que nada vem do nada. Tem um vazio.
no meio desse vazio, uma semente, um átomo, que vai se transformando, que vai criando. Musk não começou com X, veio da África do Sul. Que vida que tinha lá, muito parecida talvez com a sua aqui, e que foi se atualizando. Então, se atualize outra vez. Nossa, mas eu tenho que me manter atualizando? Isso cansa? Verdade, cansa. Mas se você não fizer isso consciente, cansa mais ter que andar para trás e ficar fazendo o que sempre fez até aqui, tendo a oportunidade entregue a você, de graça e pela graça, de ser melhor do que você jamais foi. Porque o que está sendo entregue não é negociável, não é a base de troca, não é favor, é compromisso que se torna propósito. Então, isso vale a pena? Seguindo então, aqui a gente está convidando você aí para receber o seu tratamento, a sua consultoria. No caso, Eliana e Rafael trabalham diretamente o plano de alma. Nós temos aqui a parceria de Cristiano e Bárbara, atuando como sexologia, psicosmologia e assistência aí ligadas a autismo, Down, dislexia, afasia. Rafael e Eliana na sequência operando aí com o novo plano de alma. Começa com a palavra novo porque literalmente é para quem já está com o plano de alma em processo final de conclusão ou já ter concluído o seu plano de alma. E se você refinar e entender que este é o caso, entre em contato com o Rafael e peça para se colocar na fila. E o que significa esta fila? É aguardar que a sua alma, não é a Rafael quem faz, nem Eliana, é a sua alma, ela vai desenvolver o seu plano de alma e vai disponibilizar esse plano de alma para que Rafael e Eliana entreguem a você. Essa é a diferença. O fato de Rafael e Eliana entregar, ou você está em processo final, ou já concluiu. E para aqueles que já concluíram, ou seja, avançaram tanto que concluíram a primeira escadaria. A primeira escadaria, completando 100% dessa escadaria, sim, nós temos aqui um presente para você. A gente está oferecendo, a partir de hoje à noite, lá na Fraternidade dos Mestres, um certificado de conclusão para o primeiro nível de consciências. Portanto, logo mais, o Cristiano vai disponibilizar para você um arquivo do certificado em PDF para você imprimir colorido e colocar o seu nome. Ah, mas é para qualquer um, Rafael? Não. Ele é para aqueles que concluíram o primeiro nível de consciência, primeiro nível da escadaria. Aqueles que já receberam o seu plano de alma, já receberam suas atualizações e sabem o quanto avançaram. Está disponível lá. Vai ficar a todos. E você que ainda não recebeu ou que ainda não... Rafael e Eliana não atenderam vocês no novo plano de alma, sejam bem-vindos. Isso não tem prazo de validade. É um novo período, um novo momento e a gente está entregando esse presente para você. Seja bem-vindo. O arquivo do certificado de conclusão está lá disponível para todos.
vai ser a partir agora do Fraternidade, mas é importante que você saiba de fato, nossa, tenho aqui um documento, mas eu tenho o documento de fato, eu exerci esse documento, eu pratiquei ele. Em certo tempo, Cristiano, junto com Bárbara, entregarão uma atualização, na qual vão ser confirmados esses que estão sendo tratados aqui, que concluíram. Congratulações a esses, então, vai estar sendo entregue junto com uma atualização de Cristiano e Bárbara, que confirmam esse documento importante. E vocês, parabéns, persistam, continuem nas próximas escadarias. Sim, plural, próximas. E a vocês que estão no Fraternidade, nossa, então eu não ainda concluí, ou ainda não. Persista na sua própria vida. Você saiu de uma semente, de um átomo, de uma célula, e está aqui. A planta não tinha forma de planta quando começou, eu, Rafael, Eliana, ninguém tinha forma de nada quando iniciou, mas iniciamos. Não sabíamos aonde isso ia dar, mas seguimos adiante. Portanto, você é convidado a seguir adiante, você com você mesmo. E confirme, me procure para essa consultoria, para confirmar, então, nossa, o que falta para eu concluir? Vocês estudaram tanto? Talvez falte meia coisa, uma página de um livro. Mas vai lá, é para você. Porque o número X vira 10 vezes mais, porque você se permitiu a concluir. Saiu de uma condição para outra. Assim como você saiu de criança para adulto. É simplesmente isso. Siga adiante. Você sempre vai se desenvolver, você nunca vai estar parado. Estamos em movimento. O movimento de Deus. Quem é Deus? Deus é movimento. Anda para frente, estuda, porque estudar não é só período escolar de uma criança. É o estudo que vai permitir você avançar e andar e seguir em frente sempre. E os deuses criadores, hoje a gente segue aí divulgando em 26 de setembro a sala privada. Aproxima a lente da sua câmera aqui do QR Code à esquerda, à sua direita vai da tela, vai aparecer aí o link que vai levar você diretamente ao local de inscrição lá. Você vai conhecer, saber como é que funciona. Tudo é pela plataforma Simpla. É uma sala fechada. Vem com a gente. E aqui é a segunda novidade da noite. A gente está iniciando o lançamento de uma sala dia 12 de setembro. Essa sala, ela tem o propósito de você se aprofundar em arquétipos, zonas e vida vivente. A gente vai iniciar hoje aqui, vai trazer algumas informações para você entender mais ou menos a importância e a necessidade sobre esse conhecimento específico ligado à criação, para que você, quando chegar lá na sala dos deuses criadores, algumas semanas depois, chegue mais preparado, mais entendido ou mais musculoso, como você vê nas imagens, para a necessidade de avançar com velocidade diante daquilo que precisa entender. Tudo está sendo entregue para você como propósito. Nossa, mas não ia ter outra sala? Então, o propósito é exatamente isso. O propósito, ele se apresenta e você caminha junto com ele. Não havia uma sacola, agora 3, carrego 3 sacolas.
Não havia uma criança, agora tem 4. Brinco com 4 crianças. Não havia mais do que um, agora são 5. Converso com 5. É sobre isso. Propósito atualiza a sua vida. Quando vocês deixam de olhar para o porquê que a casa vem de um jeito, o relacionamento vem de um jeito, o dinheiro vem de um jeito, você entende de vez o que é propósito. Ele não tem nada a ver com aquilo que você almejou, porque aquilo que você almejou esteve baseado no passado. Quando você caminha nessa escadaria multidimensional para valer, você vai ter o quê? Novas criações. Então, passaporte urgente, valor ridículo, sendo cobrado mesmo, porque é cobrado da sua alma, que lamenta, é cobrado do seu espírito, que chora, porque exigem que você se comunique com você mesmo. Não sou eu que exijo, nem Rafael, nem Eliana, é o seu conselho de consciências. Sim, exigência. Assim como uma planta exige, quando é semente, ter boa terra. Um filhote exige bom leite. É exigido de você seguir adiante. Siga para você. Para você. Então, vamos saber um pouquinho agora sobre arquétipo. O que há de importante e essencial é energia, zonas e a vida vivente que se apresenta, que a gente vai saber junto, lá em 12 de setembro, praticamente de graça e pela graça, porque esse é o propósito das plataformas Cosmocentro, entregar segurança para você. E nessa segurança, live séries, apresentando zona energética, arquétipos. Então, tamanho não define grandeza. Arquétipo. Animal. Existe para a energia animal grande e pequeno? Nunca. Um gato e um elefante são a mesma coisa para a energia. Assim que o gato executa o seu arquétipo. Assim que o elefante executa o seu arquétipo. O elefante vê o gato do seu tamanho. E o gato vê um elefante do seu tamanho. Mas como é possível? Porque eles estão caminhando com propósito. Por isso, o tamanho não define grandeza, o tamanho é certeza de que essa energia se comunica com essa aqui e vice-versa. Os pontos chaves, visão. O tamanho é aparente. A zona astralina revela potência. Esquece aquela história de potencial. Vocês viram lá o vídeo no X? Corre e veja o vídeo potencial e potência, a diferença que é brutal. E, vírgula, cada arquétipo possui funções exclusivas. Arquétipo macaco nunca vai fazer o que o arquétipo gato faz. Se suplementam, se comunicam. 2 arquétipos diferentes fazem um trabalho melhor do que um só. Uma andorinha não faz verão. Por isso, comparar escalas distorce a leitura energética. Então, se mantenha no caminho, confia, crê, execute propósito, arquétipo, energia com conhecimento e sabedoria. É isso que é. A síntese, a chave, o virar da compreensão é 2 pontos. Arquétipo não se mede em escala, mede-se intensidade e mede-se pureza. Tua capacidade de executar um trabalho com boa vontade, com má vontade. E a pureza é quando você sai dos bichinhos, vacinas, de comida ultraprocessada, de pensamento vazio, quando você sai de atividade que nunca gera resultado. É isso que determina energia que se expressa com compreensão e sabedoria. Gostou da aula? Uma pequena palhinha para você saber o que te espera lá em setembro. Vem com a gente. QR Code na tela. Enquanto isso, Lady Nada comunica a Eliana que é
instante de soltar o laríngeo e permitir que Rafael fale e haja pelo feminino, múltiplas polaridades, andrógeno e masculino, para que ele lance os raios quando, quantos e como ele entender. Por Eliana, 15 de agosto de 26.1. Porque o mascarado, o último boneco que está aí, é chinês. Todo mundo está vendo. É tão absurdo o que está acontecendo no Brasil em relação a chineses. É China espancando o brasileiro em fábricas e ninguém toma atitude. Porque é um chinês que está na presidência com a máscara do luto. E interessa muito a China que venha um mega tsunami, mega terremoto de 8 pontos, entre outras grandes tragédias, e leve a metade dos brasileiros. Já encomendaram o saco preto para 90 milhões. Por quê? Eles querem tirar os brasileiros para os chineses assumirem. Por Eliana, 15 de agosto, 26.1. Alô, assembleanos, está na hora da gente resolver. Estamos resolvendo. Liga de baixo para cima. Vamos encerrar essa anarquia, pois deste mês de agosto, não deve passar. Portanto, e para tanto, nós, a partir de agora, vamos iniciar uma meditação guiada. Eu quero que você se ajuste na cadeira, se coloque em sua melhor versão de você mesmo. Enquanto isso, a Eliana publica aqui. Vamos ver o que ela está publicando. Você sabe qual o seu arquétipo principal? Ela pergunta. Fora a China com seus sacos pretos. Aí está, a gente encerra, se colocando em sua melhor versão de você mesmo, tomando suas 4 respirações, se preparando, se observando o que precisa observar, enquanto a gente vai ouvir aqui a música, a frequência. A frequência de hoje chama-se Pachamama. Ela foi tirada de um vídeo desenvolvido pelo Cristiano Serrano. Esplendidamente, muito bem feito, a nossa gratidão. E você vai se colocar em posição de meditação, fechar os olhos, e nós vamos nos preparando, relaxando. She is alive. Pachamama, the earth transmits. I am the machine, built to listen. Beneath the concrete, a heartbeat. Her stone in my circuits, her rivers in my current. Happy you, the mountains are calling. Pachamama, she is alive. As perspectivas estão cada vez maiores. Shivanya estava me mostrando grandes tsunamis, maremotos, etc. Ela falou que o mundo velho está se desfazendo. Já passou de 70%, não havendo queimadas e o mundo todo está se desfazendo. Mas não será o fim. Limpezas com água também virão. Um mega tsunami tem 6 países ainda atrapalhando. Ucrânia, Marrocos, Coreia do Sul, Bolívia, Brasil e Singapura.
por Eliana em 15/8 de 26.1. Ao Rafael direcionar 12 raios para países citados. Raio rosa nude. Raio verde água. Raio rosa. Raio laranja. Raio verde limão. Raio azul royale. Raio verde turquesa. Raio amarelo cobre. Raio amarelo mel. Raio vermelho vinho. Raio rosa imperial. Raio branco translúcido. What is given